Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bem-vindo à série de tutoriais GPX. O texto deste vídeo foi traduzido usando a tradução de IA da HeyGen. Embora busquemos a precisão, a tradução pode não ser totalmente precisa ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio da tradução assistida por IA. Olá e bem-vindo a este breve vídeo sobre o módulo de interações medicamentosas DDI do GPX. O módulo de interações medicamentosas do GPX permite previsões reais de interações medicamentosas em polifarmácia sem restrições. Ou seja, você pode prever a coadministração de uma quantidade ilimitada de medicamentos. A interface gráfica do usuário para o módulo de DDI foi completamente reinventada, com um fluxo de trabalho suave, lógico e eficiente, alinhado com a nova experiência do usuário do GPX. Você abre o módulo de DDI clicando em DDI no painel de módulos, localizado no lado direito da interface. Expanda o painel de configuração clicando na seta verde ou dando um duplo clique em qualquer lugar da barra de cabeçalho do painel. A partir daqui, você pode selecionar o cronograma de fisiologia e o tipo de previsão. Quando o tipo de previsão está definido como dinâmico, o modo de simulação é ativado e você pode escolher entre simulação única ou simulação populacional. Os painéis de vítimas, perpetradores, execução e resultados ficam ativos, independentemente do tipo de previsão ou modo de simulação selecionados. O painel de concentração em estado de equilíbrio do perpetrador só fica ativo quando o tipo de previsão é estado de equilíbrio, e o painel de configurações populacionais só fica ativo quando o tipo de previsão é dinâmico e o modo de simulação é simulação populacional. Primeiro, vamos executar uma previsão de DDI em estado de equilíbrio, então precisamos selecionar o tipo de previsão como estado de equilíbrio. Em seguida, expandimos o painel de vítimas para selecionar um composto vítima. É importante lembrar que, para que um composto apareça no módulo de DDI, seja nos painéis de vítimas ou de perpetradores, ele deve fazer parte de uma simulação, pois uma simulação contém os ativos necessários de um composto, cronograma de dosagem e cronograma de fisiologia. Além disso, apenas simulações com o mesmo modelo farmacocinético do cronograma de fisiologia, selecionado no painel de configuração, são exibidas. Portanto, se o cronograma de fisiologia não tiver PER, ou seja, não houver estimativas populacionais para a fisiologia relacionada à idade, então apenas modelos compartimentais de PK estarão disponíveis. Se uma fisiologia PR for selecionada na configuração, então apenas modelos PBPK estarão disponíveis. Vamos selecionar um composto vítima, neste caso o midazolam. Observe que, se um composto estiver em mais de uma simulação, você pode selecionar uma simulação específica através do seletor de lista suspensa de simulação. Você pode ver aqui que o midazolam está presente em apenas uma simulação. Na coluna de fonte da fração metabolizada, você pode selecionar opções da lista, como cinética enzimática, definido pelo usuário, ou previsões do ADMET Predictor. Você também pode selecionar in vitro se tiver dados de ensaios in vitro, usando enzimas recombinantes do citocromo P450 ou microssomos de fígado humano. Consulte os tutoriais de DDI para mais informações sobre como inserir esses dados in vitro. Você pode recolher o painel de vítimas ou rolar a interface gráfica do usuário até o painel de perpetradores. Em seguida, expandimos o painel de perpetradores e selecionamos um composto. Neste caso, selecionaremos o cetoconazole.
Depois de selecionar o inibidor e o perpetrador, certifique-se de inserir o intervalo na tabela de dosagem e informações farmacocinéticas do perpetrador. Em seguida, você rola para baixo e seleciona a linha desejada na tabela de parâmetros de perpetração, e depois rola novamente para abrir o painel de concentração em estado de equilíbrio do perpetrador. Aqui, você tem a opção de selecionar entre várias concentrações em estado de equilíbrio calculadas ou concentrações simuladas. Aqui, vamos selecionar o fígado simulado não ligado. Depois, continuaríamos rolando para baixo e abriríamos o painel de execução. Você então clicaria em verificar avisos para avaliar quaisquer problemas na configuração da previsão. Se uma mensagem aparecer no centro de mensagens no topo, leia-a, corrija quaisquer erros críticos na configuração e, em seguida, clique em concluir. Agora clique no botão de previsão em estado de equilíbrio. Quando o painel de controles de execução desaparecer, role para baixo até o painel de resultados, que será expandido automaticamente quando as previsões forem feitas, e veja a classificação das previsões de DDI na tabela de razões de A ou C em estado de equilíbrio. As cores são usadas para facilitar a identificação da magnitude da interação medicamentosa. O amarelo destaca uma interação fraca, o laranja destaca uma interação moderada e o vermelho destaca uma interação forte. Então, aqui temos uma interação moderada, com as razões de A ou C sendo 3.763. Agora vamos executar uma simulação dinâmica. Role de volta até o topo do módulo de DDI e selecione o tipo de previsão dinâmica. Vamos deixar o modo de simulação como simulação única. Vamos executar uma previsão de DDI em polifarmácia selecionando múltiplos medicamentos vítimas e múltiplos perpetradores. Então, no painel de vítimas, vamos selecionar cetoconazol, assim como midazolam. E no painel de perpetradores, vamos selecionar fluconazol e também cetoconazol. Depois de selecionarmos todos os perpetradores, precisaremos selecionar todas as constantes necessárias para a previsão de DDI, então aqui vamos escolher 8,71 para o fluconazol. É uma boa prática clicar no botão Verificar avisos e, se aparecer uma mensagem no centro de mensagens, leia-a. Corrija quaisquer erros críticos na configuração e então clique em Concluir. Aqui temos uma mensagem destacando que parâmetros de perpetração em vivo foram selecionados para o DDI, então vamos clicar em Concluir e depois em Simulação de linha de base dinâmica. Quando o painel de controles de execução desaparecer, role para baixo até o painel de resultados para ver as saídas calculadas do DDI dinâmico para a simulação de linha de base. Neste ponto, você pode clicar em Análise no painel de navegação para ver o gráfico Key View de concentração no tempo, CPTempo, para a simulação de linha de base. Volte para DDI e, em seguida, clique em Simulação dinâmica completa no painel de execução. Quando o painel de controles de execução desaparecer, role para baixo até o painel de resultados e avalie as previsões de DDI dos parâmetros farmacocinéticos e as razões de DDI. Aqui para o midazolam temos uma forte interação DDI com razões em torno de 15 para a AUC. Para o cetoconazol, há uma interação fraca com razões de 1,31. Você pode novamente clicar em Análise e, desta vez, verá o gráfico Key View de CPTempo para a simulação dinâmica. Observe que você pode selecionar novamente a simulação de referência para exibir todos os gráficos juntos. É possível atualizar a formatação deste gráfico e sugiro que você assista a outros vídeos específicos caso queira fazer isso. Você pode clicar com o botão direito no gráfico e copiar a imagem ou os dados e colá-los em outro aplicativo. Agora vamos analisar uma simulação populacional em DDI. Então, voltamos ao módulo DDI, rolamos até o topo do módulo DDI e, em seguida, selecionamos Simulação populacional como o tipo de modo de simulação. Depois, rolamos até o painel de configurações de população, que agora está ativo, e aqui podemos selecionar o tamanho da população desejada. Então,
vamos escolher 12 indivíduos e também podemos selecionar o tamanho do ensaio repetido. Vamos deixar isso em 1 por enquanto. Rolando mais para baixo, vemos a tabela de parâmetros, então podemos atualizar ou modificar esses parâmetros se quisermos, e depois descemos até o painel Executar e clicamos no botão Executar simulação populacional. O painel de controles de execução, então, aparece para informar sobre o progresso da simulação. Quando o painel de controles de execução desaparecer, role para baixo até o painel de resultados, e aqui você pode ver as previsões de DDI dos parâmetros farmacocinéticos e as razões de DDI. Você deve usar o seletor suspenso de compostos para revisar as previsões populacionais de cada composto. Então vamos selecionar o midazolam e dentro da tabela há estatísticas detalhadas para a média, CV, mínimo, máximo, média geométrica e intervalos de confiança de 90% calculados tanto para os dados não transformados quanto para os dados transformados em log. Novamente temos a codificação por cores das linhas, as linhas de razão para destacar a magnitude da DDI. Assim, interação fraca é amarela, interação moderada é laranja e uma interação forte é vermelha. Se agora clicarmos em Análise no painel de navegação após executar uma simulação populacional com o módulo DDI, então a visualização será a visualização populacional em análise. Assim que a visualização populacional detalhada aparecer, então, através da lista de simulações disponíveis, selecione cuidadosamente quais ensaios específicos você deseja plotar e, em seguida, dentro da visualização populacional, selecione qual composto químico ou biológico de interesse. Dentro da visualização de análise, você pode alternar o modo para a visualização de resumo para ver a previsão dos parâmetros e estatísticas para os indivíduos. Você pode aplicar o filtro para focar em um composto específico e também pode definir a opção de dados observados para desligado, a fim de visualizar todos os parâmetros previstos sem precisar rolar pela interface gráfica do usuário. Se abrirmos o painel de estatísticas abaixo, é importante estar atento ao fato de que as estatísticas não serão separadas por linha de base em DDI. Portanto, se você selecionou ambas as execuções, como fizemos aqui, ou seja, a linha de base e a interação completa, todas as estatísticas refletirão o ensaio combinado, e não o ensaio individual. Dentro de análise, você também pode alternar para o K-View, e aqui você verá o gráfico de CP ao longo do tempo no K-View, mostrando os perfis simulados de CP ao longo do tempo para todos os indivíduos e para todos os compostos. Você pode expandir o painel de recursos adicionais, selecionar a opção Cor aleatória e, em seguida, clicar em Cor por para atualizar a formatação visual do gráfico. Outro ponto importante a lembrar é que, para simulações populacionais, arquivos são criados automaticamente tanto para a simulação de linha de base quanto para a simulação completa, e eles são salvos nas pastas dentro da pasta que contém o projeto GPX. Outro ponto importante é que as previsões de DDI exigem que todos os compostos façam parte do mesmo projeto GPX, e a funcionalidade de exportação e importação de ativos torna muito fácil mesclar compostos de projetos diferentes. Por exemplo, vamos agora para a visualização detalhada do painel de controle e, em seguida, abrir o projeto específico GAS DDI Standards. E então, na visualização do painel, uma vez que o projeto esteja aberto, você precisará selecionar a opção Exportar. No menu suspenso localizado no meio da tela, selecione a opção de Simulação e, em seguida, navegue até a simulação de pK compartimental de quinidina.
Primeiramente, digite um nome apropriado para o projeto que você está criando. Em seguida, para este exemplo específico, vamos inserir o nome completo: exportação de PK do composto quinidina. Depois disso, navegue cuidadosamente até o local desejado para salvar o projeto em seu sistema de arquivos e, por fim, clique no botão Exportar para finalizar o processo. Assim que a exportação for concluída, clique em OK e agora precisamos selecionar o projeto ao qual queremos adicionar a simulação de PK compartimental de quinidina. Então vamos em Selecionar e depois em Procurar. Vamos voltar ao nosso projeto original, selecionar esse projeto. Depois que este projeto estiver completamente aberto e pronto para uso, clique na opção Importar, selecione cuidadosamente a categoria Simulação, navegue até o diretório onde o projeto que desejamos importar está localizado, que é especificamente o Exportação de PK compartimental de quinidina. Clique em Abrir para prosseguir, verifique minuciosamente se a opção Importar tudo está devidamente ativada e somente então clique em Importar para finalizar o processo. Quando a importação for concluída, clique em OK e, em seguida, vá até o módulo DDI e, com o módulo DDI, abra o painel de perpetradores para verificar se quinidina está disponível para seleção. Isso nos leva ao final desta apresentação. Obrigado pela sua atenção. Se quiser mais informações, por favor, visite nosso site em www.simulationsplus.com ou envie-nos um e-mail. Obrigado.